negocinhos hoje em dia. Aí, ó. Aqui, olha só. Filma ele também, gente. Esse aqui foi com sua casa, né? Porque ele sabe que eu também gosto dele. É. Meu Benedito é parecido. Bem, meus irmãos, estamos hoje aqui para a abertura da feira do livro, mais um, depois de tanto que a gente já viu a feira do livro, mas isso nos traz uma série de considerações. Vamos falar rápido, mas ser objetivo. A primeira revelação, ela se caracterizou por ser uma revelação negativa. Então, se nós olharmos os 10 mandamentos, recebidos por Moisés lá no Êxodo, capítulo 20, repetido depois no Deuteronômio também, mas enfim, no Êxodo capítulo 20 nós vamos encontrar os 10 mandamentos. Se nós formos observar, os 10 mandamentos, 7 são negativos. Não matarás, não furtarás, não desejarás a mulher própria. E assim, é sempre uma proibição. Naquela época, então, nós estávamos lá, em outros corpos, de outra maneira, mas naquela época Deus não dizia só que a gente não fizesse mal, pelo menos não faça mal. Nós vamos ainda tão atrasados, Deus não podia muita coisa mal. Quando vem a segunda revelação, que é Jesus, a segunda revelação ela já nos coloca de uma maneira diferente. Ela é impositiva, manda amar a Deus sobre todas as coisas, não mais como antes, que era Deus dos Efésios, você tinha que ter medo, agora não, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E, em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Amar é um verbo que exige ação, você tem que fazer alguma coisa, não é mais se omitir, é fazer alguma coisa. Caminho o tempo, Jesus chegou próximo ao final de sua vida, de sua missão, mais especificamente. Jesus, então, naquela oportunidade, diz, ainda tem um grupo de mas vós não estáis preparados para suportar agora. Mas quando eu me for, eu pedirei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador que ficará convosco e vos fará lembrar tudo de quanto vos tenho dito. Passa-se o tempo, quando as condições estavam propícias, a liberdade era permitida, não mais se pegavam as pessoas e queimavam porque elas eram contra as nossas ideias, as ideias de terceiros. E em virtude disso aí, o mundo dos espíritos começou a se manifestar. Lá num dia 31 de março de 1831, então naquela oportunidade, lá em Agresville, houve a primeira manifestação. Curioso, até os encarnos do Sr. Allan Kardec, também no dia 30 de maio de 1869, vamos percorrer exatamente, dia a dia, 21 anos. 21 anos exatos, parecendo que a espiritualidade dizia assim, olha, a maioridade está mostrada. Mas antes, em 18 de abril de 1857, quando foi lançado o livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec já tinha deixado um recado muito importante que ele recebera dos Espíritos. Então os Espíritos, naquela oportunidade, deixaram uma recomendação diferente. A primeira era nada fazer, a segunda era amar sem maiores consequências. A terceira já é diferente. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Quando veio o Espiritismo, que é a única religião existente na face do planeta, única, não tem outra, que surgiu por escrito, porque Maomé não escreveu nada, nem ditou. Jesus não escreveu nada, nem ditou. Mas também não escreveu nada, nem ditou Buda. E outros fundadores de religiões, etc. Então, todos eles, Confúcio, criaram filosofias que depois tiveram aspecto religioso, mas não ditaram. O Espiritismo não, nasceu por escrito, não há como contestar. E nesse escrito nasceu a recomendação explícita. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. E o Sr. Allan Kardec leva isso tão a sério que nos escritos dele, nós encontramos no livro Alto das Portas, ele formaliza lá no final, formar-se-á um curso no estudo das obras, para que se formem bons médicos e haja divulgação plena da doutrina. Então observamos que a divulgação da doutrina é uma coisa muito importante. Então, Emmanuel, no livro Estudo de Vida, mas no livro Estudo de Vida, está lá na recomendação dada pelos Espíritos, a maior qualidade que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua própria divulgação. Se nós temos que divulgar a doutrina espírita, é única e exclusivamente através do livro espírita e do nosso comportamento. Quer nós queiramos, quer não,
onde nós formos, nós somos espíritas e devemos ser reconhecidos como tal. Não adianta a pessoa dizer assim, eu sou espírita no centro, fora do centro eu sou diferente, eu sou comerciante, eu sou aquilo. Então você ainda não entendeu a doutrina. A divulgação da doutrina não é feita através de cobrança, não é feita através de obrigações a cumprir, tipo procissões, rituais, nada disso. A divulgação da doutrina é feita através de livro e através do nosso conhecimento. Então, o livro espírita é muito importante. Talvez a gente não esteja conscientizado da importância do livro espírita. Nós lembramos, o Márcio falou há pouco, é tão importante citar isso, foram mais de 65 mil livros espíritas somente nas feiras do livro espírita, nas feiras patrocinadas pelo Grupo da Fraternidade Espírita João do Mundo. Imagine a nossa livraria espírita durante todos os tempos, quanto trouxe para Petrópolis de luz, de experiência, de conhecimento. Então, nós temos que agradecer a Deus, mas nesse momento, o grupo faz 50 anos, eu não queria esquecer aqui de falar das figuras que eu acho muito importantes. O senhor Daniel Pinto dos Santos, fundador da casa e primeiro presidente, o primeiro presidente do conselho, foi o senhor Hélio Miller, a Manuelina, que está lá desde o princípio, já no cinema esperando, já aparece também a figura do Alcinho. O Laércio vai aparecer também ali no cinema esperando. Eu também estou lá junto com ele no cinema esperando. Minha esposa Marli também. E muitos outros companheiros. Mas esses que foram do princípio, o Daniel, o Hélio Miller, para não citar outros, que depois se afastaram do movimento do Oswaldo Cruz, mas permaneceram à frente, como o Silvio José Cal, depois importante do movimento espírita, o Didi. E outros companheiros mais espíritas que estão citados, eu faço questão de citá-los e cito no livro, apenas que fiquem sabendo, para que a posteridade não esqueça que era a primeira diretoria. Claro que eu poderia citar todas as outras, porque seria absurdo, ia esquecer alguém, e o livro seria muito chato de ser lido. Mas é interessante saber disso, porque nós temos que prestigiar esse escudeiro irmão, porque foi uma luta para eles conseguirem. Talvez as pessoas não saibam a luta que era para um petropolitano comprar um livro espírita. Tinha que ir ao Rio de Janeiro, pegar um ônibus, que naquela época era uma estrada única, não era duplicado, e até o centro do Rio de Janeiro, procurar uma livraria, ver o preço do livro e comprar. Como era difícil. Hoje nós achamos fácil, com todos os meios de divulgação, imagina naquela época. Então, nós espíritas não avaliamos o quanto foi importante em Petrópolis a livraria espírita, o Oswaldo Cruz e a feira do livro espírita. Principalmente se nós levarmos em consideração que a livraria espírita surgiu exatamente por um desejo dos primeiros fundadores do Grupo Oswaldo Cruz, porque naquela época um determinado frei bastante conhecido aí em Petrópolis, não vamos citar o nome dele aqui, exatamente para não relembrar o que a gente quer esquecer, mas em realidade ele atacava demasiadamente o movimento espírita e dizendo que tudo era uma mistificação, e aí então foi necessário, através dos exemplos dos espíritas dedicados à divulgação do livro e à caridade, mostrar que o espiritismo não era aquilo que ele dizia que era. Satisfeito, enfim, a vontade dos espíritas, o espiritismo se implantou e hoje, me desculpem a expressão, ser espírita dá status. Então, agradecemos a Deus e peçamos a Ele que ilumine esses irmãos que colaboraram na fundação do Grupo Oswaldo Cruz, hoje fazendo 50 anos, e especificamente ilumine aqueles que nortearam para a luta da abertura da livraria, que quando pegou fogo era tão importante que montou-se inclusive uma banca do livro espírita, para que o Petropolitano não ficasse aqueles anos que demorou para recuperar o cinema esperando, sem o livro espírita em Petrópolis, tamanha conscientização. Então que a espiritualidade ilumina esses nossos irmãos, dê força e ânimo na manutenção do Grupo da Fraternidade Espírita Jovem Cruz, e que nós, do grupo, tenhamos o maior elogio de pertencer a ele, e todos nós nos lembremos de que nós somos o Espiritismo onde quer que acreditemos. Que Deus nos abençoe os dirigentes do grupo, abençoe todos aqueles que participam direto e indiretamente dos trabalhos do grupo, e que permita que o nosso amigo querido Celso se recupere rapidamente para retornar ao trabalho. Que Deus nos abençoe e que o Júlio possa fazer a prece
de abertura da livraria.